Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Kedoshim. Não podemos espalhar histórias. Eis aqui uma outra mitzvah que devemos cumprir constantemente. A Torá adverte: não saia por aí espalhando histórias sobre os outros. Duas mitzvot estão inclusas nesta advertência. Primeiro, não fale Lashon Hará sobre os outros. Lashon Hará é um comentário sobre outra pessoa que é até verdadeiro, mas que não é bonito. Vejamos alguns exemplos. Issachar é atrevido com o Rebbe. Daniel não quis me emprestar sua bola. Essas afirmações são Lashon Hará. Se fizermos declarações deste tipo, estaremos transgredindo a mitzvah de não espalhe histórias sobre os outros. Se você quiser reclamar, apenas diga: alguém me empurrou, alguém não quis me emprestar sua bola. Não mencione nomes, não dê pistas sobre a quem você se refere. Segundo, a mitzvah tem um segundo significado. Não relate a uma pessoa o que outra falou sobre ela. Você não deve fazer isto mesmo se o que a pessoa falou era verdade. Isto é chamado de rehilut, fofoca. Eis um exemplo de coisas terríveis que rehilut pode causar. Avrumi se encontra com Itzi. Avrumi diz a ele: este Shabat eu vi Yankee, seu colega de classe, na reunião de Shabat. Ele me disse que você é sempre o último a ser escolhido quando vocês vão jogar futebol. Avrumi falou rehilut. Itzi não tem permissão de acreditar nele, mas digamos que ele sim acredite. O que acontecerá a seguir? Da próxima vez que Itzi encontrar Yankee na escola, ele gritará com ele. Qual o problema? Pergunta Yankee. Itzi Avrumi me contou que você disse que eu não sou bom em futebol. Agora Itzi está falando rehilut. Ele está cometendo uma verá? Yankee fica envergonhado e mente. Eu nunca disse isso. Itzi, você é um mentiroso. Ele me falou claramente que você disse que eu não sou bom em futebol. De novo, rehilut. Vamos até a ele perguntar? Os dois vão até Avrumi. Itzi pergunta a ele: não é verdade que você me contou que Yankee disse que eu sou o pior jogador de futebol da classe? Yankee fica vermelho de tanta vergonha. Itzi acabou de cometer uma terrível verá. Ele envergonhou outro judeu. Yankee disse algo. Eu disse algo, mas não exatamente isto. Eu quis dizer que às vezes você é escolhido por último, mas não sempre. Itzi para Yankee, você admite que disse algo sobre isto? Eu nunca mais acreditarei em nada que você disser. Itzi envergonhou Yankee e falou Lashon Hará sobre ele. Agora você vê por que a Torá proíbe rehilut? Para se manter afastado desta verá, primeiro, não conte a ninguém o que os outros falaram sobre ele. E segundo, se alguém contar a você coisas ruins que outros podem ter falado sobre você, não acredite nele. Não podemos odiar outro judeu. Um judeu não pode odiar outro judeu. A Torá diz: não odeie seu irmão em seu coração. Todos os judeus são chamados de irmãos e filhos de Hashem. Um irmão deve amar outro irmão e cuidar dele. No entanto, é uma mitzvah odiar um rachá. Ele não é nosso irmão. Porque um judeu, por vezes, odeia outro? Talvez não haja um motivo real. Este ódio é chamado de ódio sem motivo. Hashem destruiu o segundo Beit HaMikdash por causa de Sinat Hinam, ódio gratuito. Todos os dias nós rezamos para Mashiach chegar e para o terceiro Beit HaMikdash ser construído. Mas primeiro temos que parar de odiar outros judeus. Do contrário, nossas tefilot não ajudarão. Com Sinat Hinam, nós impedimos que Mashiach chegue. Mesmo se outro judeu fizer mal a você, você não deve odiá-lo. Isso também é uma mitzvah sobre a qual logo leremos. Não devemos nos vingar ou lembrar a outro judeu o mal que ele nos fez. É uma mitzvah corrigir um judeu que comete uma haverá, pecado. Se você vê seu amigo cometendo uma haverá, a Torá ordena que você lhe mostre o caminho correto. Cada judeu é responsável um pelo outro. Se um judeu peca, é uma mitzvah para outro judeu ajudá-lo a corrigir seu comportamento. Por exemplo, você está na casa de um amigo em Shabat e cai água no chão. Seu amigo começa a secar o chão com um esfregão. Este trabalho é proibido em Shabat.
Portanto, você tem a mitzvah de dizer a ele, de uma maneira gentil. Talvez você não tenha percebido, mas não podemos usar um esfregão em Shabat. O ponto mais importante sobre esta mitzvah é como fazê-la. Ninguém gosta que lhe digam que ele está fazendo algo errado. Isto é especialmente verdadeiro se você o insulta ou o envergonha pela maneira como fala com ele. Portanto, seja cuidadoso sobre a maneira como irá corrigi-lo. Nunca fale com ele na frente de outras pessoas. E sempre pense primeiro, como eu gostaria que falassem comigo se eu estivesse cometendo este erro? Se a outra pessoa entender que você está tentando ajudá-la, ela ouvirá você. Às vezes, ajuda a começar com palavras do tipo: Nosso Rebbe disse que a pessoa não deve, ou eu também não sabia direito sobre isso, mas alguém me disse que é errado. Não podemos nos vingar. A Torá nos ordena: não se vingue. O que é vingança? Um exemplo. Sara não emprestou sua bola para Rivki. Um tempo depois, Sara pediu emprestada a bola de Rivki e Rivki diz: Não, você não me emprestou a sua, então eu também não emprestarei a minha. Isto é proibido pela Torá. Um judeu que se vinga age como o açougueiro na história a seguir. O açougueiro que se vingou de sua mão. Era um dia quente de verão. O açougueiro estava em sua loja cortando grandes pedaços de carne. Ele pensava sobre o banho gelado que tomaria quando acabasse o trabalho. Mas enquanto sua mente vagava, sua faca escorregou de sua mão. De repente começou a jorrar muito sangue de sua mão esquerda. Por engano, ele havia cortado seu dedo médio. O açougueiro ficou muito bravo. Sua mão direita estúpida, ele gritou. Por que você me cortou? Eu me vingarei de você. Ele ergueu a faca com a mão esquerda e cortou seu dedo médio direito. Este açougueiro não é um tolo? Ele agiu de forma ridícula ao cortar uma das mãos por ela ter ferido a outra. Ele feriu seu corpo ainda mais. Um judeu que se vinga de outro age de maneira tão ridícula quanto o açougueiro dessa história. Todos os judeus formam um corpo, um depende do outro. Se nos vingamos de outro judeu, nós, no final, estamos ferindo a nós mesmos. É como uma mão cortando a outra. Não lembre a um irmão judeu o mal que ele lhe fez. A Torá não apenas nos proíbe de nos vingarmos, nós nem podemos lembrar a outro judeu o mal que ele nos fez. Exemplo 1. Naftali precisa de ajuda com sua lição de casa. Ele pede a Yossi que o ajude, mas Yossi não quer. Na próxima vez que Yossi pede ajuda a Naftali, Naftali diz: Eu, na verdade, não deveria ajudar você, porque você não me ajudou quando eu precisei, mas serei bondoso com você. Naftali está proibido de falar assim. Isto é lembrar a outro judeu o mal que ele fez a você. A Torá ordena: não guarde em sua mente o mal que alguém fez a você. Se ele não agiu certo com você, diga isso na hora, e então esqueça o assunto. Exemplo 2. Ruhi está zangada com sua irmã Raya. Ela esconde a mochila de Raya. No dia seguinte, Raya esconde a mochila de Ruhi. Isto é vingança e é proibido. Ruhi reclama e Raya lhe devolve a mochila. Você vê? Ela diz: Eu sou mais boazinha que você. Eu estou devolvendo a sua mochila. Ela transgrediu a mitzvah de não lembre a outro judeu o mal que ele fez a você. As mitzvot de não se vingue e não lembre a outro judeu o mal que ele fez a você são mitzvot difíceis de serem cumpridas, mas justamente por elas serem difíceis, a recompensa é muito especial. Uma história, como Rav Huna foi recompensado por sempre perdoar os outros. Rav Papa escutou que um dos Rahamim, Rav Huna, estava muito doente. Eu devo ir visitá-lo e cumprir a mitzvah de Bikur Cholim, visitar o doente. Ele pensou. Quando Rav Papa entrou na casa de Rav Huna e viu o sábio da Torá doente, ele ficou muito triste. Rav Huna estava fraco e sua face estava tão pálida que Rav Papa notou que ele não viveria por muito tempo. Rav Papa disse então à família: Ele tem muito pouco tempo de vida, preparem as roupas para o seu funeral. Enquanto Rav Papa se preparava para sair, ele ouviu algo surpreendente. Rav Huna está se sentindo melhor. Ele se sentou na cama. Rav Papa mal podia crer nisso. Parecia um milagre, mas era verdade. Poucas semanas depois, Rav Huna estava completamente curado.
Ravi Papa ficou muito feliz com isto, mas ao mesmo tempo se sentia mal por ter dito à família que Ravi Una iria morrer. Eu sei que ele estava próximo da morte, ele pensou. Foi realmente um milagre ele ter voltado à vida. Vou descobrir o motivo. Da próxima vez que Ravi Papa se encontrou com Ravi Una, ele perguntou: Você sabe a razão por que você se recuperou? Ravi Una respondeu: Hashem havia decretado que eu deveria morrer, e de fato eu estava próximo da morte. Mas então eu ouvi ser dito nos céus que Hashem acrescentaria mais anos à minha vida, porque sempre que um judeu me insultava ou se comportava mal comigo, eu sempre o perdoava. Nós vemos desta história que se perdoamos aos outros, nós somos recompensados neste mundo e certamente no Olam Rabá, no mundo vindouro. A história seguinte mostra que, ao perdoar os outros, não somos apenas nós que ganhamos, mas todos os judeus. Por que Hashem enviou chuva para Rabi Akiva? Na época do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, os judeus em Eretz Israel eram fazendeiros. Depois de plantar os grãos, eles esperavam pela chuva para fazê-los brotar. Às vezes, Hashem não mandava a chuva quando ela era necessária. Isto era um terrível infortúnio. Quando os grãos não cresciam, as pessoas passavam fome. Todos os judeus rezavam por chuva. Se ela não viesse, os Rahamim decretavam dias especiais de jejum. Em um desses dias de jejum, os judeus se reuniam para rezar. Eles chamaram o sábio Rabi Eliezer para liderar a tefilá. Talvez Hashem enviasse chuva pelo zehut, mérito deste grande homem. Rabi Eliezer rezou 24 brahot, bênçãos. Ainda assim, não havia uma nuvem sequer no céu. Nenhuma gota de chuva caiu. Assim o povo pediu a Rabi Akiva que se aproximasse. Rabi Akiva foi para a frente da multidão e suplicou: Nosso Pai, nosso Rei, somente o Senhor é nosso Pai, nosso Rei. Não temos nenhum outro rei senão o Senhor. E ele continuou a rezar, nosso Pai, nosso Rei, implorando a Hashem que enviasse chuva. Você sabe o que aconteceu? O céu se encheu de nuvens, começou a chover. O povo festejou. Hashem havia aceitado seu jejum e suas tefilot. As pessoas comentavam umas com as outras: por que nenhuma chuva caiu quando Rabi Eliezer rezou? Rabi Akiva deve ser um Talmid Chacham, o maior. Mas uma voz dos céus falou: Vocês estão errados. Rabi Akiva não é maior que Rabi Eliezer. Eu atendi Rabi Akiva porque ele tem um zehut, mérito especial. Ele sempre ignora quando é insultado e perdoa todos que não são bons com ele. Existem vários tzadikim famosos que perdoavam aqueles que o insultavam ou que lhes faziam mal. Yosef, seus irmãos planejaram matá-lo e o venderam como escravo. No entanto, não se vingou deles. Pelo contrário, ele forneceu comida para eles e suas famílias por toda a sua vida. E é por isso que ele é chamado de Yosef Hatzadik. Por que Hashem enviou chuva por este zehut? Todo mundo se sente impelido a revidar um insulto quando é ofendido. Todo mundo quer ferir quando é ferido. Como uma pessoa pode perdoar alguém que a insultou? Ela deve se controlar e dominar sua raiva. Se ela for capaz de fazer isso, Hashem fará o mesmo por ela. Midá keneged midá, medida por medida. Hashem dominará sua ira e agirá de uma forma que ele normalmente não agiria, conforme Yum Yaakov. Moshe. Os judeus frequentemente insultavam e irritavam Moshe. No entanto, ele sempre rezava pelo bem deles para Hashem. O rei Davi. Ele era tão humilde que quando um homem chamado Shimi ben Gerá o amaldiçoou, ele disse aos seus servos: Não o castiguem. Hashem permitiu que ele me amaldiçoasse, portanto eu devo merecer isto. O sábio Hillel era famoso por nunca ficar irritado ou ofendido. Ele ensinou aos seus alunos a se comportarem assim também. Hillel foi recompensado com uma vida longa. Ele viveu até os 120 anos, tal como Moshe Rabi Akiva também viveu até os 120 anos. Você não se orgulharia de ter seu nome nesta lista? Que tal tentar? Vamos continuar outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades.
Shalom a todos.